eu sou Mônica Sampaio, tenho uma palavra sobre consagração, uma vida dedicada a Deus para os cristãos seguidores de Cristo, os crentes em Deus, os evangélicos, aqueles que são guiados pelo Evangelho de Jesus Cristo e aqueles que aguardam a volta do Senhor. Antes, eu quero consagrar esse momento com um louvor. O louvor se chama Consagração, de Aline Barros, a intérprete Aline Barros, para que nós possamos dedicar esse momento em que eu e você estamos dedicando a nossa atenção para ouvir a mensagem do Senhor. O Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Exaltarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Oh, oh, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu esqueci que eu estava gravando, fui embora. É esse derramar de Deus que o Senhor está requerendo nesse tempo.
É o derramar da nossa vida a Deus e é o derramar de Deus em nossas vidas. É tempo, irmãos, Ele quer encher os vasos consagrados da sua casa. Deus tem uma obra para fazer na vida dos crentes nesse final do tempo da igreja na terra. Eu ouvi esses dias uma ministração muito linda sobre o casamento, que a pastora Tânia Teresa ministrou no casamento da minha amiga Vivian Marques, que se casou com o apóstolo Cristiano Neto, lá de Curitiba, e ela ministrou assim, que a família estava no coração de Deus antes dele construir e constituir a primeira família na terra. Que quando Deus abriu o peito de Adão para tirar-lhe uma parte e fazer dessa parte uma mulher, ele já estava profetizando que de Jesus Cristo traspassado, enquanto ele estava na cruz, aquela lança traspassava ele, dali Deus estava tirando a noiva dele, a igreja. É lindo isso, né? E o casamento, ele prefigura, ele simboliza, ele tipifica, ele aponta. O casamento entre o homem e uma mulher aponta para o casamento de Cristo com sua noiva, com a igreja. E eu gostaria de ler para a noiva de Cristo, que sou eu e você, juntos. Eu não sou noiva sozinha. É uma palavra que está num dos textos mais importantes para a nossa vida e principalmente, irmãos, para o tempo atual, que é Mateus 5, o sermão da bem-aventurança, ou o sermão do monte, né? A palavra bem-aventurado, ela quer dizer feliz, mas num sentido de felicidade plena. E a plenitude dessa felicidade é Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que não é altivo, é aquele que não se exalta, ao contrário, ele se deixa abater diante da preciosa, soberana e poderosa presença do Senhor, né? E ele é o morador do reino dos céus. Ele, o pobre de espírito, o que não se ensoberbece, é o que tem direito a morar no céu. E nós vemos assim que tem muita gente que acaba confundindo e acaba se exaltando por causa dos dons e talentos que recebeu. Sabe o que são os dons e talentos para Deus? Nada, absolutamente nada. Tanto é nada que ele nem revoga quando a pessoa sai da presença dele, quando um ministro do Evangelho começa a fazer as coisas por conta própria, sem depender mais da presença do Senhor, do Espírito Santo. Não, os dons e talentos são tão nada para Deus, porque para Deus o que importa é o portador do dom e do talento. É a sua vida, é a minha vida, né? E esses, né, é que vão herdar o reino de Deus. E eu quero fazer uma oração no final com todos nós que temos um chamado. Ontem eu fui ministrar numa igreja de um casal de pastores amigos, pastor Eduardo e a minha xará, pastora Mônica, lá no Rio Centro, é um bairro, Camorim, é um bairro em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a igreja Reconstruindo Vidas. Ontem foi o culto das mulheres e eu fui pregar essa palavra lá.
sobre consagração. E eu quero até agradecer aqui, também agradecer a minha amiga missionária Guará, que intermediou esse contato. Nós estamos num tempo de consagração, irmãos. E ontem, nessa pregação, Deus me instruiu a profetizar, a orar e profetizar sobre a vida de pessoas, primeiro, que acham que têm um chamado, mas não têm certeza. E em segundo, pessoas que têm um chamado e têm certeza, para que possa ser feita uma mudança de tendas, que foi o que eu preguei ontem, mudança de tendas, mudança de habitação espiritual. Mudança do lugar onde você está, no espírito, tá? O seu espírito no espírito para aquilo que Paulo chama de edifício, né, espiritual. Então, ele tem mais um patamar, que está em Isaías 28, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim a palavra de Deus vai construindo no nosso espírito a nossa morada espiritual. E no verso 4 de Mateus 5 fala sobre a bem-aventurança daqueles que choram, porque eles serão consolados. Toda dor que você está passando no momento é um ministério que está nascendo. O que é um ministério? É um serviço para o qual você foi chamado a fazer. Nós fomos chamados, assim como o Senhor Jesus ministrou sobre si aquela palavra em Isaías 61, Jesus ministrou lá em Lucas 4,16, quando ele entra no templo e lhe dão as escrituras para ler, logo na parte de Isaías, que hoje nós conhecemos como no capítulo 61, naquela época não tinha capítulo nem versículo, e aí ele fala, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim para consolar. Então, você e eu também recebemos o Espírito da consolação, é o Espírito Santo, para consolarmos, né, consolarmos os que choram. Então, se hoje você está chorando, permita que Deus console o seu coração. Com o quê? Dando tapinha nas costas? Não, com verdades espirituais. Deus quer ter comunhão com aqueles que são seus. Para o quê? Para fazer com que você veja e ouça, veja o que ele vai te mostrar e ouça o que ele vai te dizer, para que você possa ser enviado. Verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Moisés, que foi um assassino, ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, ele depois disso ele foi chamado de manso, o homem mais manso da terra. O apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele já foi chamado de filho do trovão. Nossa, gente, está uma ventania lá fora. Aliás, eu vou dar uma paradinha aqui. Hoje é domingo, dia 21 de agosto. Aqui no Recreio dos Bandeirantes, está ventando muito. E caiu uma árvore em cima da casa da pastora Arminda. Deu para ver aqui de casa. E quebrou o telhadinho dela. Então, vamos dar uma paradinha, vamos orar por essa irmã. Senhor, em nome de Jesus, ela já é uma senhorinha, Senhor. Ah, Pai, dá uma nova casa para tua filha, Senhor. Uma casa num lugar seguro, meu Deus. E conforta de todos os prejuízos materiais que ela possa ter tido nessa árvore que caiu hoje, agora há pouco, Senhor. E que ela venha ter paz, mesmo assim, com toda essa ventania, com toda essa tribulação, que ela venha ter paz vinda do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Verso 6, eu estou em Mateus 5, né, no Sermão da Montanha, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que justiça é essa? É a justiça que vem pela fé. Em Deuteronômio 34, o Senhor leva Moisés a subir o Monte Nebo, que
ficava em frente à terra de Jericó, a cidade de Jericó, na terra de Moabe ainda. E fez com que Moisés visse toda a terra de Canaã, a terra que o povo de Israel passaria a herdar, que foi promessa de Deus. E falou para Moisés que ele não passaria. Por quê? Porque Moisés simboliza a lei, a mesma lei que feriu Jesus de morte. Né? Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, condenados pela lei. Né? Então a lei não passa para a terra prometida. Por quê? A terra prometida é a terra da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo. Cristo cumpriu a lei, mas a lei não passa para lá. Né? E quando no verso 4, Deuteronômio 34:4, o Senhor fez com que Moisés visse com seus próprios olhos toda a terra. Vê-lo com seus próprios olhos é um símbolo de aquisição. Aquele que via uma terra com seus olhos tomava posse dela legalmente. Aquela propriedade passava a ser dele, porque ele viu com os próprios olhos. Né? Então tudo aquilo que Deus quer nos dar, Ele nos mostra. Em Gênesis 13:14, depois que Ló se afastou de Abraão, Deus falou assim com Abraão: erga os olhos e veja, e olhe toda a terra, né? Do norte ao sul, oriente e ocidente. O que ele estava apontando? A cruz, né? Lá na frente, a cruz de Jesus Cristo, que é a terra. Né? A terra não é a cruz, por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, nós herdamos e entramos na terra. O Espírito Santo é essa terra agora para nós. Nós estamos num lugar chamado em Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Cristo é uma pessoa, Cristo é um lugar, Cristo é o reino dos céus em nós. E somente o manso, quem é o manso para o Senhor? É uma analogia à ovelha mansa, que se permite ser guiada. Então somente a ovelha mansa herdará a terra. Verso 7, né, o 6 eu já falei, fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. A justiça que vem por meio da fé, que eu estava falando, né, e aí eu me esqueci um pouco, mas voltei. Que tem fome e sede de justiça pela fé, porque Deus te mostra alguma coisa e você crê. E aí você começa a frutificar segundo essa fé que você teve. Então você é justificado pela sua fé e você recebe aquilo que você tomou posse pela fé. Você será farto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O verso 7 me lembra aquela história que Jesus contou sobre aquele homem que devia um tanto de dinheiro, e aí o seu senhor o chamou e queria encarcerá-lo, e ele pediu pelo amor de Deus, né, simplificando essa história. E aí o Senhor perdoou a dívida dele. E ele, saindo lá da propriedade do Senhor, encontra um conservo seu que lhe devia também, mas ele devia bem menos, mas muito bem menos. E ele não foi misericordioso com esse conservo e mandou para a prisão. E aí o Senhor ficou sabendo, chamou e conversou com ele a respeito disso. Eu exerci misericórdia com você e você não exerceu com o seu conservo, né? Então é algo que Deus nos chama, né? Ele é misericordioso conosco, Ele foi misericordioso conosco e Ele quer que nós sejamos como Ele, né? Imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Seja misericordioso. Misericórdia, compaixão pela miséria alheia. O que é uma miséria? É um espírito, por exemplo, um espírito sofredor, uma pessoa que tem a alma abatida, é uma pessoa melancólica, uma pessoa depressiva, ou é uma pessoa que tem um mentiroso quanto mais,
sabe? Ele tem uma fraqueza. Nós temos que exercer misericórdia com essas pessoas. Não é difícil não, né, Mônica, para você? Não é? Claro que é difícil para mim. Vira e mexe, eu tenho que estar arrancando raiz de amargura que começa a nascer na terra do meu coração, porque senão eu não vou ver Deus. A gente vai falar sobre isso agora. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se meu coração estiver sujo, irmãos, olha, o ano passado, ano de 2015, a primeira coisa, eu estava até conversando hoje com meu filho André, e nós tomamos café da manhã juntos, só que eu faço um café da manhã almoço, que os americanos chamam de brunch. E é nesse café da manhã que nós oramos, nós conversamos sobre coisas da vida, mas nós conversamos sobre a palavra de Deus, é o nosso momento de comunhão, assim que começa o nosso dia. E eu estava falando com ele, Deus começou a minha caminhada no deserto com uma morte trágica, que foi a da minha mãe, né, atacada pelos cachorros da nossa casa em 2004, e foi graças a esse momento em que eu fui arrancada do mundo, de toda uma vida que hoje não me pertence mais, que foi uma vida de alcoolismo, maconha, cocaína, que eu experimentei também, foi horrível na minha vida, foi horrível, promiscuidade sexual, sabe, e busca de Deus em tudo quanto é religião, né? Aquela miscelânea macumbaria gospel, né? Enfim, tem outros vídeos que eu falo sobre isso com mais detalhes. Foi ali que Deus me arrancou, eu andei pelo deserto para poder ser limpa de todas as coisas do mundo, né? E aprender a depender unicamente do Senhor Deus. E eu aprendi a depender de Deus. E quando eu estava pronta a ensinar, Deus me fez, durante um tempo de 2 anos, né, ministrar. Eu criei, junto com o pastor Jarmute Jordão, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a DEVEC, do Recreio dos Bandeirantes, o grupo de apoio Dependa de Deus, onde eu ministrava todas as semanas uma palestra sobre aprender a depender de Deus nos momentos de crise, porque nos momentos de crise é que nascem ministérios, né? E no ano passado, quando eu concluí, né, o Espírito Santo me trouxe de volta para a IADJ, Assembleia de Deus IADJ, que vai fundir e virar a DEVEC também, agora em setembro, outubro. E, enfim, assim que eu saí da DEVEC, eu saí dia 14 de março, no dia, um mês depois, um mês e pouco, dia 21 de abril, meu filho mais velho morre. Ele estava com 32 anos. Eu tinha ele, que é o Alexandre, e o André, que é o meu mais novo, que está com 20 anos. E foi a minha saída do deserto. E hoje eu estava comentando com o Dedé. Falei assim, Deus marcou, né, a minha entrada e a minha saída do deserto com dois acontecimentos muito intensos, muito graves. Foram mortes de pessoas que fizeram grande parte da minha vida. Meu filho Alexandre, eu tive com 21 anos e meio. Minha mãe, eu estive com ela durante 43 anos e meio, né? E eu estou com 55 anos de idade. Então foi todo o meu passado, toda a minha história, né? E eu comecei o mais interessante de tudo isso, por que eu estou falando com você sobre esses versículos do Sermão da Montanha? Porque se você for guiado mansamente, como diz no Salmo 23, as águas tranquilas, Deus vai te fazer deitar em verdes campos, vai descansar. O pau está comendo ali em volta, sabe? O couro está comendo. Mas você está descansando em Deus. Você
Você está nos verdes campos e bebendo das águas de descanso, das águas tranquilas. É assim que é o caminhar com Deus, numa vida consagrada a Deus. Se a minha vida não fosse consagrada a Deus, eu não teria ouvido de Deus o consolo. Verso 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não teria permitido que Deus consolasse o meu coração e não estaria no descanso de Deus, que é Cristo. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu soube da morte do meu filho, que ele foi assaltado e assassinado, eu perdoei os assassinos logo. Foram 2 rapazes, um menor e um maior de idade. Orei por eles, derramei o amor de Deus sobre a vida deles e orei pela salvação deles. Eu não preciso, não é um amor de sentimentalismo, de toque e tal, não é. É o amor que Deus tem pelo pecador. E aí, porque eu percebi essa necessidade, o Espírito Santo me falou, lembra que somente os limpos de coração verão a Deus. Se Deus cuida de você, te chamou e não vai te desamparar, e permitiu que o seu filho fosse morto, Deus está no controle e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tenha fé em Deus, mas é necessário que você diminua a carne mônica e permita que Cristo cresça em você, porque senão você não vai suportar na carne essa dor. E aí eu comecei a me vestir com essas palavras, sabe? E eu comecei a viver esse consolo. Os limpos de coração, eles verão a Deus. O que significa que os sujos de coração não verão a Deus. Se você é uma boa pessoa, um bom cristão, você prega, você ensina, você canta, você faz obras sociais, você evangeliza, mas o seu coração está com mágoa, você não consegue perdoar, tem raiz de amargura que já fez uma árvore cheia de galhos dentro do seu coração, chegou a hora de você arrancar. Porque toda planta amarga, toda raiz de amargura que nós deixamos crescer, somos nós que temos que arrancar. Através do que, irmão? Do perdão. Do perdão. Você vai saber que você perdoou a pessoa quando você pensar no assunto e não lhe doer o coração. Porque dói, sabe o quê? É que a sua árvore está pontuda e o galho da amargura está machucando você. E no 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, filho de Deus é aquele que ama o seu próximo. E não é de boca não, sabe? Aqui também fala no verso 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. E acabou a luz, hein? Depois de 4 horas sem luz, conseguimos finalmente a luz. Deu um apagão aqui no Rio de Janeiro, eu não sei qual é a extensão, porque ainda não voltou a internet aqui, mas vamos voltar aqui para o Sermão do Monte, em Mateus 5, para finalizar essa mensagem. Eu estava falando dos pacificadores, que são bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, o poder de ser filho de Deus é o poder de ser um pacificador. É fundamental isso, né? E depois no verso 10 fala que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, a justiça que vem da fé em Jesus Cristo. 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E nesse mesmo sermão é falado o verso conhecido, né? Que nós, os discípulos de Jesus, somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra, verso 13. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Fala também que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa luz que está lá também em Isaías 60, né? Resplandecei, né? É a luz da glória do Senhor na vida daqueles que são salvos. Você, eu, somos salvos para o quê? Para a luz de Jesus brilhar no mundo. Por isso que ele fala, vós, discípulos, são a luz do mundo. Eu vou orar agora, primeiramente com você que não sabe se tem um chamado. Eu vou te falar uma coisa, quando Adão pecou, aquilo que era uma rotina, ou seja, o encontro dele com Deus na virada do dia, se tornou um tormento para ele. Porque todo pecador não suporta a presença do Senhor. E ele se escondeu. Quando Deus apareceu no lugar do encontro, não viu Adão. É claro que Deus já sabia onde ele estava, atrás da moita. Mas Adão não estava ali no lugar onde ele deveria estar. Então, o que o Senhor fez? Chamou Adão. Adão, esse é o chamado. O chamado é quando nós não estamos na posição que Deus nos fez, nos criou, nos formou para ficarmos. Então, esse é o chamado, para você ficar na presença do Senhor, porque tem algo para você fazer para a glória do Senhor. Então eu quero orar primeiro com você que não tem certeza do chamado que tem. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, junto a essa pessoa que está do outro lado da telinha. Pai, que o Senhor abençoe agora essa pessoa com entendimento, com luz, para que ela seja realmente luz no mundo. Ela precisa da sua luz. Dá um entendimento para ela de qual é o posicionamento que o Senhor quer que ela esteja, que ele esteja, Senhor, para que eles possam brilhar a sua luz, Senhor, no mundo, nesse mundo de trevas, e serem verdadeiramente o sal da terra. Agora eu vou orar com você que sabe que tem um chamado e tem exercido o seu chamado, mas pode ser que Deus esteja agora fazendo um upgrade no seu ministério, te chamando para algo maior, para o próximo patamar desse edifício espiritual que Ele está construindo no seu espírito. E é importante que você esteja totalmente aberto, que todas as raízes, todos os laços que foram feitos até agora para poder construir esse chamado que você já exerce, eles têm que ser soltos para que você seja flexível, maleável e possa ir para o próximo chamado, para o próximo degrau dessa subida ministerial, desse aprofundamento espiritual. Então vamos orar. Você agora, que você já exerce, é pastor, é apóstolo, é evangelista, é diácono, né? Você já exerce um chamado, já exerce o ministério, mas Deus tem algo além. Então é para passar para a próxima fase. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que está orando comigo agora, que tem este
chamado no tempo atual para fazer uma promoção, para ir para a próxima etapa desse chamado dela. Senhor, dá entendimento. Nós clamamos a Ti para que o Senhor nos anuncie coisas grandes que estão ocultas, que estão inacessíveis, que só podem ser alcançadas através da revelação da Tua vontade, Senhor, e do discernimento dessa revelação. Pai Santo, Pai amado, querido Pai, nós Te agradecemos por este momento, Te agradecemos pela Tua luz, pelo Teu Espírito que é derramado agora sobre nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, na nossa fraqueza de entendimento, na nossa fraqueza de sabedoria dos céus. Pai, derrama sobre nós o espírito de sabedoria, derrama sobre nós o espírito de revelação, para que nós possamos saber qual é a Sua vontade sobre a nossa vida, para que nós possamos ter o conhecimento pleno do Senhor Deus. Amém? Graças a Deus. Se inscreva aqui no meu blog, no meu canal do YouTube, né? Também no meu blog agradabilidade.blogspot.com. Visite também o blog monica-sampaio.blogspot.com.br. Tem o meu blog também de radialista, radialista- é um hífenzinho, né? Um hífen, monicasampaio.blogspot.com.br. Vamos ficar interagindo, né, fazendo essa troca bacana. Curta meus vídeos, compartilhe boas notícias, me ajuda nesse trabalho de evangelização e edificação da fé cristã. E até o próximo vídeo. Fique na paz.